continuar em 1 Pedro. Amém? Assim como o Hélio na semana passada, conferência, eu busquei também nos estudos vidas e busquei os escritos do irmão Witness Lee. Alguma coisa para a gente poder desfrutar mais. O meu encargo hoje, irmãos, é que a gente possa tocar novamente alguns pontos cruciais desse livro. Então, o tema geral que o irmão Lee colocou nesse livro foi a vida cristã sob o governo. É o que nós buscamos, irmãos. A vida cristã sob o governo de Deus. Essa é a vontade do Senhor, é ter um reino, o reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Esse desejo está no coração de Deus. Não apenas sermos um povo, mas temos uma vida cristã, baseado em 1 Pedro, a vida cristã sob o governo de Deus. Na introdução do livro, vamos ler juntos o comecinho? Que aí abre tudo para nós, irmãos. Vou achar aqui 1 Pedro para nós. Versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, os que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo o Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, sejam multiplicados. O que nós percebemos ali? Que esse livro foi escrito aos forasteiros da dispersão, sobre a operação do Deus triuno. Amém? Vocês sabiam que nós somos também, irmãos, forasteiros nessa terra? Nós somos refugiados. Essa pátria não é nossa. Eu vi algo nessa que dizia que nem esse corpo é nosso, sabia? Ele é emprestado, irmãos. Uma hora será pedido de volta. Nem o nosso corpo, fala, esse corpo é meu. Ele é teu enquanto você está aqui. Ele está emprestado para você, está alugado. No carro alugado, né? Não é meu. Ele está me servindo. O corpo também, irmãos. Nosso corpo também está servindo a gente agora, amém? Então nós somos forasteiros como cristãos muito mais, irmão. Nesse mundo, as pessoas não nos reconhecem. A gente gosta de ser amado. Gosto de ser amado. Nem todo mundo gosta da gente, porque nós somos diferentes. Amém? Nós temos uma marca, irmão, do Senhor. Então, forasteiros na dispersão sob a operação do Deus triuno. Na operação do Deus triuno nós vimos o quê? Primeira coisa, não foi um acidente, nós fomos eleitos, né? Segundo a presciência de Deus Pai, e houve um processo de santificação do Espírito Santo. Esse processo de santificação já ocorreu. Antes até de nós nos convertermos, já houve o processo de separação. Amém? De tornar algo único, diferente. Ser santo é ser único, é ser diferente. Santo, ele é diferente de tudo. Nada se compara ao Senhor. E nós também somos, irmãos, diferentes. Amém? Graças a Deus. Sendo santificados pelo Senhor, pelo Espírito, né? E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. E depois eu estou fazendo uma breve revisão, amém, irmãos? E no capítulo 1, do versículo 3 a 25, nós vimos aí a salvação completa e seus resultados. A salvação que Deus preparou para nós é uma salvação completa. Salvação parcial, ela é a salvação do meu espírito, me garante que ninguém pode tirar de mim essa salvação. Então esse corpinho aqui está emprestado, mas o Senhor nos prometeu um corpo novo. Na glorificação nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor, e ali será a manifestação da glória do Senhor. Amém? Agora estamos vivendo o processo do desenvolvimento da nossa salvação. Há um ditado, alguns dizem assim, a alma não serve para nada. Será que não serve mesmo? O que será que para ganhar a nossa alma? A nossa alma é a nossa pessoa, irmãos. É esse ser que tem um corpo e que tem um espírito. Amém? É a Genilza. É a Genilza que habita nesse corpo e que tem um espírito.
e que Deus habita dentro dela. Amém? Então, esse é o processo maravilhoso da salvação. Então, a gente lendo 1 Pedro, a gente já vê a grandiosidade, né? Ele já começa em bendito Deus e Pai, no versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que misericórdia nos regenerou. Começou aí, irmãos. Regenerou. Nasceu de novo. Nova vida. É uma questão de vida. Não é uma questão de se converter à religião. Não é uma religião. Regeneração. É nascer. É vida. É orgânico. Certo? E começou todo esse processo. Né? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, irmãos, é pouco isso, imagina. O Senhor nos chamou para uma herança incorruptível, sem mácula, e reservada nos céus para vós outros. Amém. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação revelar-se no último tempo. Isso exultais. Amém? Então, essa salvação de Deus é uma salvação completa. Ver o propósito de Deus Ele nos predestinou, nos escolheu, nos regenerou, nascemos de novo. Coisa mais linda, né, irmãos? Existe coisa mais linda? Dizem que é feio, que tem cara de joelho, mas é lindo. É lindo, né? Amém? Ainda mais lindo ainda, né? A gente fica bobo. Imagina Deus. Imagina Deus, né? E o processo que nós estamos falando aqui, da salvação completa do Deus triuno, nós vimos o processo que o irmão Hélio trouxe na semana passada, a respeito dos sofrimentos. Esse processo, quem quer sofrer? Irmãos, vamos no céu evangelho? Vamos? Então, venham! Ó Jesus, que verá grandes tribulações sobre vocês, maravilhosas tribulações, vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados. Você acha que esse evangelho vai só falar assim que você vai ter prosperidade financeira? Sim, o Senhor também nos dá prosperidade, o Senhor é tudo para nós. Mas irmãos, aqui a palavra diz um item aqui, ele já nos trouxe na semana passada, né? O 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, dados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, o fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? E o versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, vossa alma. É importante ou não é alma? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Então, louvado seja o Senhor, irmãos, por essa salvação completa, né? A salvação completa do Deus triuno e os seus resultados. Nessa passagem do capítulo 1, me ajuda a encontrar outras preciosidades. Vamos lá, irmãos. Me falem algo mais aí. O que vocês viram? Outro versículo que eu acho que é muito precioso, que a gente pode... O 18. Podemos ler 18? Sabendo isso, sabendo que não foi corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Nós não fomos comprados nem com prata, diamantes, mas fomos comprados por o mais alto preço do universo, o sangue. Se esse sangue não existisse, irmãos, eu não poderia estar nem em pé aqui agora. Certo? Imagina, como é que ia sustentar a minha salvação se não houvesse
um preço de valor como ele perecer. É o valor do sangue de Cristo. Amém? Então sempre quando a gente já chega diante de Deus, a palavra nos diz em Hebreus 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só há um meio. É porque eu tive uma boa semana, por isso eu posso me achegar diante do Senhor? Não, não é assim. É pelo sangue, irmãos. Esse sangue tem eficácia eterna. Ele nos purifica de todo pecado, né? A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Esse sangue precioso, irmãos, esse preço que foi pago por nós, essa aliança eterna, ele já foi conhecido antes da fundação. A palavra diz, conhecido muito antes do que a gente imaginava, já preparado, esse sangue precioso. E na eternidade futura também estará lá, o nosso Cordeiro, para toda a eternidade. Esse sangue sustenta tudo, irmãos. Louvado seja, né? Amém? Então nós fomos redimidos, não com prata, nem ouro, mas pelo sangue. Aleluia? Esse sangue é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. E terminando essa passagem aqui, até o 25, uma salvação completa. Versículo 23, vamos ler também? Pois fostes regenerados, não corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é. A nossa regeneração se deu pela semente que é a palavra de Deus, irmãos. A semente, amém? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas a palavra de Deus. O que nos trouxe o novo nascimento, a palavra. Guardem bem, irmãos, a palavra. Amém? É a palavra. Então nós fomos regenerados, e tem A, né? Do Pai para uma viva esperança, uma herança guardada nos céus e pronta para ser revelada no último tempo. Nós vimos a aplicação do Espírito por meio do profetizar, dos profetas e da pregação dos apóstolos. E o item que nós acabamos de ver agora, vamos ler juntos? A redenção de Cristo para uma vida pela natureza santa e o amor fraternal por meio da purificação santificadora, com base na regeneração da semente incorruptível. Amém? Então, a redenção para uma vida santa, pela natureza santa, e o amor fraternal, por meio da purificação pela verdade. Louvado seja o Senhor. Nós entramos numa outra sessão aqui. Nós já vimos tudo isso, irmãos, mas o Senhor falou, para um pouquinho e vamos dar uma checadinha um pouco mais aqui, porque é muito importante, irmãos. O livro as cartas de Pedro são cruciais. Fala do propósito do Deus triuno, fala da salvação completa, salvação da nossa alma. Amém? Esse item 3 aqui, nós vimos aqui agora que essa salvação acontece por meio de crescimento. O crescimento em vida está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Como é que nós conseguimos crescer, irmãos? Comer, comer é o melhor para poder crescer. Comer, comer. O item A, crescer bebendo o leite da palavra para a salvação completa. Isso de casada. Como é importante comer, irmãos. Só há um meio de crescer, só há um meio de desenvolver essa salvação. Percebem?
A regeneração, o nascimento, de novo nascimento foi pela palavra. E o crescimento vem pela... Então, aqui, o capítulo 2, ele já começa esquisito, né? A tarefa de falar para nós todo esse processo aqui do capítulo 2, né? Ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências. Tudo isso aí, irmãos, infelizmente, é uma olhada, se nós olharmos para dentro de nós sem o sangue, é isso que aparece. Parece isso. Ele fala aqui de algo que tem um antídoto, é algo para inocular. Diz aqui, o 2. Ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, crescimento para salvação. Percebe, irmãos? A regeneração material. Fomos comprados com sangue. Nós fomos regenerados de uma semente não corruptível. O que a gente percebe aqui no capítulo 2 é pura corrupção. Não é? Ó, despojando-vos dolo, hipocrisias, invejas. Essas coisas são coisas impuras, são coisas que... Então nós vemos aqui, crescer bebendo o leite da palavra para a salvação completa. Vamos ler juntos o versículo 2, de novo? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento, salvação. Salvação do quê? Da nossa alma. Amém? Então, como criança, percebe o contexto do livro? Regeneração, acabou de nascer, não acabou? Nós somos regenerados de semente incorruptível. Não tem nada a ver com essas coisas que foram lidas aqui no versículo 1. Não tem nada a ver. Então nós fomos nascer, a nossa vida que é incorruptível. Não tem corrupção nela. Essa vida que está em nós é incorruptível. Amém? E ele nos encoraja, recém-nascida, acabamos de nascer. Percebe? Regenerou, nasceu de novo, uma criança o que ela quer? Nasce com essa natureza de desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, ou o leite tolo da palavra. Amém? Então nós temos que ver a palavra de Deus de uma forma saudável, sem intenção impura no coração. Você pode pegar a palavra de Deus e usar ela de maneira... Mas Deus nos fala para tomarmos, como crianças recém-nascidas, desejar ardentemente o leite sem dolo. Amém? É esse leite que nós precisamos, irmão. Por isso, se nós estamos vendo o estudo bíblico, vá, estudo bíblico, irmão. Nós podíamos estar aqui ministrando, o Zé sabe um monte de coisa, né, Zé? Hermenêutica, umas palavras aí, apologética, sei lá, tantas coisas nós podemos ficar discutindo, né? Tantas coisas científicas, mas é tão precioso ficar na palavra, irmãos. Percebe? É um caminho. Estudo bíblico de novo? Estudo bíblico de novo. A gente vai na casa da Sônia, o que a gente faz? Abre a Bíblia. Chega na casa da G, abre a Bíblia. Os irmãos, que Deus quer falar com a gente, amém? Então, graças a Deus. E bebendo esse leite, nós nos tornamos, item B, nós somos transformados para a edificação da casa de Deus, o sacerdócio santo para o seu serviço. Então, no capítulo 2, que nós vimos aqui,
o 4. Podemos acompanhar, irmãos? Vamos lá? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eis que ponho, pois isso está na Escritura, pois eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será. Então aqui nesse livro também nós vimos que esse beber, esse desfrutar desse leite espiritual, resulta que nós nos tornamos. Esse é bom ou não? Amém? Pedra, para que serve pedra? É para uma edificação. Então o resultado dessa vida de Deus em nós, pelo beber e desfrutar da palavra, nós estamos sendo edificados. Amém? Não apenas pedras espalhadas, nós vimos a necessidade de congregar. Denis compartilhou com a gente a semana. Eu preciso estar junto. Eu não posso ter o pretexto de falar assim, mas eu não posso, eu não gosto muito da reunião, eu prefiro ser alguém na minha casa, um cristão na minha casa. Irmãos, eu preciso da vida da igreja. Eu preciso da comunhão com os irmãos. Irmãos, estar juntos. Amém? Pedras separadas, mas pedras juntas. E pedras edificadas. Né, Nádia? Você fica feliz quando chega na obra, vê aquele monte de coisa espalhada? Vai resultar em algo, né? Vai resultar numa obra maravilhosa. Tua visão está lá na frente. Mas para quem não é aqui, fala, o que é isso? Que caos. Então, quando aquilo começa a ser edificado, nós vamos formar o quê? A habitação de Deus, irmãos. A conclusão de toda a palavra de Deus, você vai se casar com uma... A Nova Jerusalém é uma cidade. E é uma noiva. E ela está edificando os preciosos. Amém? Então essa aqui está aqui também revelado em 1 Pedro. Amém? Então glória a Deus. O Senhor ainda é uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Ele é a pedra de tropeço para alguns. Mas para nós, irmãos, é a preciosidade. Que diz aqui, ó. O povo de Deus desprezou a pedra quando ela veio. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. No versículo 12 ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder e a autoridade de serem feitos, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Olha que privilégio, irmãos. Ele veio para os que eram dele. Para eles até hoje o Senhor é uma pedra de tropeço. Mas para nós ela é uma pedra preciosa. Amém? Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Percebe a palavra nesse livro? Nós fomos regenerados pela semente corruptível da palavra. Nós devemos desejar ardentemente o leite genuíno da palavra. E aqui também, eles foram desobedientes. Agora, versículo 9, vamos ler juntos, 9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chama a sua maravilhosa luz. Já pensou, irmãos, que é isso? Desejo no coração um reino de sacerdotes. Ele conseguiu quando o Senhor Jesus veio.
Porque o Senhor Jesus, ele unia os dois ofícios, reino e sacerdote. E aqui a palavra diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar essas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. E entrando mais no capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 13, é um processo, a vida cristã e seus sofrimentos. No decorrer, como logo no início já falou para nós, né? Mas se necessário, como é que é? Ele fala aqui, né? Nisso exultar. A proposta de Deus, a gente exulta, né? Quando eu vejo assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Irmãos, isso é para a gente se alegrar muito realmente. Mas aqui ele fala assim: nisso exultais, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então esse evangelho que estão pregando aí, entre aspas, falando que você se torna um cristão e você nunca mais terá um problema na sua vida, isso não é o Senhor. Amém? Isso não está na palavra. Não que nós queremos isso, irmãos, não que eu vou pedir isso. Deus é tudo para nós. Ele é bênção, todas as formas para a gente. Tanto nas coisas que o Senhor nos presenteia, sempre nos presenteia. Pai, não gosta de dar presente? Presente, filho. Filho se alegra. Tem um processo de santificação. E nesse processo tem sofrimentos. Vamos primeiro item 1, como peregrino entre as nações. Eu acho que esse sofrimento é grande, irmãos. É grande. Não adianta a gente achar que a gente agrada a todo mundo, que nós não agradamos, não. Tem pessoas que nem gostam da gente. Tem pessoas que até odeiam a gente. Certo? Então, como peregrinos entre... Então, isso está no versículo 11 e 12. Diante das instituições humanas. Então, vamos acompanhar agora esses versículos, então, irmão? Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros feitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, mesmo as pessoas não gostando da gente totalmente, se elas veem um proceder correto, eles vão ser atraídos, sabia? Serão atraídos, irmãos. Então a gente... Mas quando a gente está na presença do Senhor, eu creio que certamente Ele é correto. Ontem eu estava com uma passageira para roubar. Ela trabalha no Mufato, e são senhoras que aparentemente distintas, senhoras jovens, vantagem financeira, entram no mercado, Mufato, e pegam coisas caríssimas. Pessoas que têm bom gosto para comer, sabe? Coisas boas. Resolvem colocar na sacola, levar sem pagar. Então é uma coisa tão assim, para o mundo comum, para a gente, centavos, irmão. Não é, Márcia? A gente passa até papel esquisito, porque às vezes pegou o troco a mais, depois volta por causa da vida que está em nós, irmão. Essa vida é justa, é santa, é maravilhosa. Testemunho, viu? Fala, você passa um pouco de constrangimento, né? Tô aqui, tô devolvendo troco, otário. Não. É que o Senhor, nessa vida que está em nós, né, irmãos, amém? Então a gente está aqui nessa terra vivendo como estrangeiros e peregrinos. Do 13 a 17, vamos ler juntos?
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância, como livres que sois, não usando todavia a liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo. Tratai com honra, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai. Eu creio que esse sentimento está cada vez mais claro dentro de nós. Não basta só falar mal da política. Nós não estamos no lugar deles, né? A gente precisa orar pelas autoridades. Isso, né? Eu vejo que o Senhor está colocando isso no nosso coração, irmãos. Orar por eles. Orar pela nossa nação. Chega. Temos que estabelecer limites, né? Tanta destruição, corrupção. O Senhor quer que nós oremos para o nosso país, amém? Então eu creio que cada vez mais nós vamos orar, abençoar as autoridades e vamos para que o Senhor realmente possa, sejam eles corretos ou não, a gente vai estar orando por eles, amém? Então o Senhor nos dê de orar e reconhecer as autoridades que são, né? Autoridade é autoridade, não adianta a gente querer, o Senhor aprecia, mesmo que essa autoridade está sendo usurpadora com você, ele ainda é autoridade. E o Senhor se agrada, o Senhor é glorificado. Amém? Glória a Deus. 18 a 20, os servos de... Podemos ver? 18 a 20. Servos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. É grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, igualmente afligidos, e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Mesmo sendo justiçados por um chefe opressor, patrão opressor, quantos de nós já passamos por isso? Isso também é grato diante do Senhor, segundo a vontade de Deus. Amém? Prosseguindo, o modelo de Cristo. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Dando prosseguimento, irmãos, capítulo 3, acho que eu vou parar por aqui. Legal, acho que isso aí é a parte que é muito bela também, o relacionamento dentro de uma família, né? Como a gente deve ao outro, né? Não apenas as esposas sendo submissas, mas a palavra fala que nós devemos sujeitar uns aos outros, né? Então, eu creio que eu vou parar por aqui, tá bom? Deixar aqui a continuidade. Acho que o meu encargo era realmente de uma, né? E depois tem a continuidade desse ponto aqui. Quero só concluir
Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, para a gente concluir. Perdão, vamos ler Hebreus 2,10 primeiro, porque convinha que aquele por cuja causa todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento da salvação deles. Convinha que aquele por cuja causa e por quem conduzindo muitos filhos à glória. Quem está participando do estudo de sábado é muito rico, irmão. É a glorificação. Amém? O Senhor está nos conduzindo como capitão, irmãos, nos levando à frente, conduzindo muitos filhos à glória. Amém? Conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Bom, o próprio Senhor foi aperfeiçoado. Nós queremos pular essa etapa muitas vezes, né? Falar, Senhor, não, sofrimento não, Senhor. Qualquer coisa menos... Mas bem, viu? Não precisa nem pedir. Eu não peço sofrimento, irmão, por favor. Eles vêm, tá? De uma maneira ou de outra. Vamos ver Romanos capítulo 8, 28 a 30. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe? Todo esse propósito, a predestinação, a regeneração, todo o processo de santificação que nós estamos passando visa a glorificação. Visa a de Deus através de nós, em nós e através de nós. Amém? E vamos concluir então com 2 Coríntios capítulo, contrariando o Cambé, que é palmeirense, ele tem pavor de Corinthians, mas é Corinthians. Mas vamos terminar 1 Coríntios. Segunda pergunta. 4:17. Bom, vamos ler 16 e 18 também. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque a nossa e momentânea tribulação, fala, mas irmão, não é porque você não está passando. As tribulações são leve e momentânea. Que a nossa leve e momentânea tribulação, eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Amém? Essa passagem aqui produz para nós eterno peso de glória. Entregar a reunião para os irmãos. Amém? Compartilhe as suas experiências. Se você tocou em algo nessa mensagem, algum versículo que você quer trazer. Amém? Eu entrego para os irmãos a reunião. Obrigado. Amém.